O Avaí apresentou nesta semana o volante Jean Kleber, 31 anos, passagem pelo futebol português, mas de maior destaque no futebol de Alagoas, jogando no CSA. E para saber um pouco mais sobre o Jean e o que o torcedor havaiano pode esperar dele, a gente conversou com o Henrique Pereira, que é repórter da Band e também trabalha na CBN de Maceió. O Henrique, primeiro, obrigado por ter aceitado aqui falar com a gente. Queria que tu falasse pra gente quais são as principais características aí do Jean Kleber. Bom, Rafael, primeiro, satisfação estar falando contigo, com toda a audiência. O Jean, quando passou aqui, ele deixou uma ótima impressão, sobretudo da primeira vez. Primeira vez que ele atuou aqui no futebol de Alagoas, né, com mais propriedade, foi em 2016, também com a camisa do CSA. E já na época ele mostrava ser um jogador, principalmente com um aspecto mental bem desenvolvido. É um cara de boa tomada de decisão, é um cara de boa movimentação, inteligente, e isso chamava a atenção do torcedor à época. E além disso, ele tinha uma boa presença ofensiva, além de ser um bom marcador, né? Ele nunca foi primeiro volante, sempre foi segundo volante. Ele não era de finalizar tanto, né? Você não pode esperar o Jean Kleber chutando de fora da área. Ele pode até tentar, mas ele não demonstrou aquela precisão toda. Mas ele é um cara que acompanha muito bem a jogada, que apresenta, dá número no aspecto ofensivo. E ali pertinho pode ou chutar, né? Um chute de curta distância, aí ele tem boa precisão, ou de fato ajudar numa triangulação para que os atacantes ou os meios atacantes consigam, enfim, fazer o gol. Isso aconteceu muito em 2016. No futebol português, de onde ele foi, para onde ele foi depois que saiu do CSA, ele desenvolveu ainda mais essa característica, a liderança, esse posicionamento e esse aspecto mental. E na volta ao futebol de Alagoas, em 2019, ele disputou a Série A com o CSA, era uma figura muito importante. O CSA tinha uma estratégia de defesa, basicamente, né, um time que jogava no contragolpe, e ele fazia sempre o terceiro homem, né, era um esquema mais defensivo, e ele, entre os volantes, era o cara que tinha mais liberdade de pisar na área, de ajudar os atacantes e de fazer a bola sair com qualidade. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das principais virtudes do Jean Kleber, que eu reputo. Além de ser bom jogador, ele também é um cara muito inteligente, até no trato com a imprensa, da forma como falava, e aquilo que ele coloca dentro do jogo me parece ser mentalmente também um bom aspecto a se ressaltar dele. Certo, ele seria então uma espécie de médio, né, fazendo o que o pessoal mais atual chama de área a área, né? Box to box. Ele não é um volantão assim de marcação, mas é mais uma espécie de meia direita. Seria mais ou menos isso a principal característica dele em campo. Ele em 2019, o CSA, boa parte do campeonato, quando começou a jogar bem, né? O CSA teve Marcelo Cabo de treinador, mas depois teve o Agel Fux. E o Agel, ele montava uma espécie de duas linhas de quatro bem características, e o Jean saía até mesmo dessa função de segundo homem para ser um meio aberto pela direita. Não era a especialidade dele, até fazia o feijão com arroz, mas de fato o área a área, o segundo volante que chega no ataque, que dá número ofensivo e que tem boa recomposição, sem dúvida é como a gente definiria ele. Ele não é o camisa 5 clássico, né, o cão de guarda, ele é mais um camisa 8 das antigas, né, um volante que sabe sair, que sabe se apresentar e que tem muito toque de bola, e um toque de bola de qualidade. Certo, ele tá aí com 31 anos, né? Tu já falasse um pouquinho de como ele é fora de campo. Tem mais algum ponto a se destacar extra-campo, por exemplo? Se ele se machuca muito, tem histórico de lesões, e se o fato dele já estar com 31 anos pode ter dado alguma alterada aí no jeito com que ele joga? Ele, quando passou por aqui, ele teve alguns problemas de ordem muscular, mas era muito mais por conta da sobrecarga, era o que a gente avaliava, né? O CSA era um time muito intenso, porque ele tinha esse aspecto defensivo, então todo jogo ele corria demais e acabava estourando, né? Mas aí não foi um problema específico só dele, era um problema do time como um todo, justamente por conta dessa leitura que era feita pelo treinador, né? De correr mais para marcar mais e tentar contragolpes. E isso deixava o elenco um pouco mais fragilizado. Repito, não era uma questão própria só do Jean Kleber, era do grupo como um todo, era uma característica.
Fora de campo, era um cara muito voltado à família. Você não via o Jean em balada, em festa. Era um cara que se mostrava muito bem focado, tinha como é que eu posso dizer? Tinha um respaldo muito bom por parte dos treinadores, a confiança dos treinadores, dos dirigentes também quanto a isso. E é um cara que deixava aparentar um bom senso crítico, né? E isso eu acredito que para um jogador de futebol, sobretudo nos dias de hoje, é muito importante. Acredito que o torcedor do Avaí ele vai ter mais motivos para comemorar a chegada do Jean Kleber do que ter uma eventual pulga atrás de orelha. Acredito que seja uma boa soma para o elenco. Certo. Ele teve 2 passagens aí pelo CSA muito boas, né? 2016, 2019. O torcedor do CSA tem saudade dele, ficou surpreso com a ida dele pro Avaí, porque ele até tinha saído de Portugal e estava em Maceió, né, durante esse período. Verdade. Ele desde que veio para cá, em 2016, ele se encantou pela cidade, né? Deixa eu puxar um pouco passadinha para nós. Não é difícil você não se encantar por Maceió, é uma cidade realmente muito maravilhosa. E ele fincou raízes aqui, né? Ele teve a oportunidade de comprar imóveis e tal, e acabou escolhendo aqui também como uma das suas casas. E quando encerrou o contrato dele com o Marítimo, lá em Portugal, especulou de maneira muito forte a assinatura de um contrato dele com o CSA, né? A gente ficou até um pouco surpreso que as partes acabaram não se acertando, né? O CSA entendeu que não havia dentro daquela proposta a viabilidade do negócio, né? Preferiu apostar nas peças que aqui já tinha, né? E com certeza o torcedor ele ficou um pouco desapontado porque esperava ver de novo o Jean Kleber vestindo a camisa azul e branca do CSA. Hoje, particularmente, se a gente olha o elenco do CSA, o Jean cairia como uma luva, né? A gente reputa como um erro, né, o não acerto do CSA para com ele, né? O atleta tem que ver o que é melhor. Ele entendeu que naquela oportunidade não seria o acordo que gostaria, viu no Avaí a chance e agora com certeza vai ajudar bastante aí o pessoal. Certo. Vou pegar um pouco do gancho dessa tua última resposta aí. Tem 2 clubes na Série B hoje que são rivais do Avaí e são aí de Alagoas, no CSA e o CRB. Tanto no CSA quanto no CRB, que faz uma excelente campanha na Copa do Brasil aí também, o Jean Kleber seria titular nesses 2 times? Olha, no CSA, com certeza, porque hoje o time tem no primeiro volante um cara que vive altos e baixos, que é o Giovani, né? A diretoria até está se movimentando, deve trazer o Yuri, que passou por aqui também em 2018, estava no Ferroviário lá de São Paulo, e ele é um primeiro volante muito bom, deixou também uma ótima impressão quando aqui passou. O segundo volante hoje aqui é o Gabriel, um jogador que foi formado no Bahia, teve boa passagem pelo Flamengo, outros clubes. E o Gabriel, quando chegou aqui, era um jogador mais de criação, com uma espécie de camisa 10, ou um jogador que pudesse jogar pelas extremidades do campo. E na época o Moza Santos, ele colocou o Gabriel de segundo volante, e o Gabriel hoje é esse cara. Então, assim, você acaba perdendo um pouco da qualidade ofensiva do Gabriel para fazê-lo começar o jogo, né, de trás. Um cara como o Jean Kleber fazendo isso, você liberaria um pouco mais o Gabriel. O CSA não tem um cara como o Jean Kleber hoje no elenco, está até buscando no mercado, mas com certeza, na nossa visão aqui enquanto crônica, seria um nome. O CRB tem um jogador para essa função, mas que hoje está machucado, que é o Wesley. Né? O Wesley, o veterano Wesley, né? Que passou Santos, por aqui, inclusive. Santos, São Paulo, Avaí, Palmeiras e outros tantos clubes. Ele vinha bem quando se machucou e hoje o CRB tem uma carência de segundo volante, testa algumas peças, mas não da forma, né? Hoje o Jean Patrick é o jogador que está sendo o segundo homem, mas ele tem muito mais característica defensiva do que construtiva. Então, na ausência do Wesley, com certeza o Jean Kleber também seria titular no Avaí pelas características que tem, justamente que faltam nos atuais elencos de CSA e CRB. Beleza. O Wesley passou aqui, mas não deixou nenhuma saudade, né? Que ele não foi nada bem, né? Pelo que tu conhece do Avaí, tu acha que ele vai chegar e vai jogar? Enfim. Cara, acredito que sim. Hoje, dentro das opções que o elenco havaiano tem, eu vejo como forte candidato a buscar uma titularidade. Ele ajudaria bastante
nessa proposta de jogo atual do time do Avaí, pelo que a gente tem observado. O Avaí busca essa afirmação também na Série B e é um cara que com certeza ajudaria justamente por ter essa boa chegada ao ataque e ter essa mentalidade muito propositiva. Sem sombra de dúvida, ajudaria e ajudará bastante, né? Que é nome certo, já foi confirmado, já foi apresentado e vive aí a expectativa da estreia. Tá certo, esse é o Henrique Pereira, diretamente lá de Alagoas, conversou com a gente sobre o Jean Kleber. Henrique, muito obrigado por ter atendido aqui a gente. Nada, Rafael, que é isso. Precisando, a gente está à disposição. Um abraço para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Valeu. Valeu. O cachorro também tá se despedindo. Tá dando um tchau também pra galera. Valeu, Henrique. Brigadão. Valeu. Abraço.